Voltando aí, meus amores, todos aí? Esperar vocês voltarem aí para nós darmos continuidade. No que aqui nós paramos. Foi aqui. Gente, pelo amor de Deus, ficou alguma dúvida, eu volto, não tem problema algum, eu volto à questão. Tá? Concordância verbal é de suma importância, tanto para vocês em questões, né, de concurso, vestibular realmente não cai. Né? Não, você não vê caindo muitas questões de concordância, mas é sempre bom vocês terem domínio linguístico para entender a estrutura da língua como um todo. Mas é importante também que vocês dominem este conteúdo para a parte da redação, para que vocês não cometam, né, erros quanto à concordância. Né, a famosa silepse. Tranquilo? Que nós classificamos a silepse também como figura de linguagem, né? Silepse de gênero, de número, mas a silepse, para nós corretores, é sempre um erro, um desvio em relação à concordância. Beleza? Então, é isso aí. Não se esqueçam de sempre colocar os nomes para ficar gravado aí. Vocês estão na sala, que vocês estão assistindo, certo? Tranquilo? Importante que vocês sempre, em todos os tempos, coloquem os nomes de vocês. Vamos lá, gente. Voltando aqui, dando continuidade então. Então, João e Maria foram passear, né? Eles foram passear, dois núcleos. Né? Eu falei com vocês que o sujeito é o termo essencial da oração, né, sobre o qual dizemos alguma coisa, né? Ou termo essencial da oração que nós podemos substituir, trocar, né, isso pelos pronomes ele ou eles, ela ou elas. Tranquilo? Então, ele, João e Maria, português machista, sempre vai imperar, né, o masculino. Então, João e Maria foram passear no bosque. Então, eles foram passear no bosque. É concordância tranquila. Eu não sei se eu vou explicar aqui abaixo, não me lembro agora, não me recordo, mas tem uma concordância aí. Presta atenção no que eu estou falando com vocês. Ó. Quando o sujeito composto aparece na ordem natural, como está aparecendo aqui nesse exemplo, João e Maria foram passear no bosque. A concordância só pode ser feita dessa maneira, certo? O verbo concorda na terceira pessoa porque concorda com os dois núcleos. Show de bola? Agora, se eu invertesse essa oração, se eu colocasse o sujeito composto depois do meu verbo, aí eu podia fazer duas concordâncias, meus amores. Como assim, professor? Não entendi nada. Eu podia escrever, foram passear no bosque João e Maria, normal, concordância gramatical, o verbo ir concorda com João e Maria, mesmo eu colocando esses núcleos depois do meu verbo na ordem inversa, mas eu também podia fazer a concordância atrativa, que é concordando com o mais próximo. Mas eu só posso fazer isso quando o sujeito composto ele aparecer depois, na ordem inversa, depois do nosso verbo, tranquilo? Então, se fosse, foi passear no bosque João e Maria, também estaria certa a sentença, já que o verbo ir concorda com o mais próximo, que é o João. Então, foi passear no bosque João e Maria. Mas eu só posso fazer essas duas concordâncias quando o sujeito composto aparecer depois do verbo. Se ele aparecer nessa ordem que está para vocês ali, ó, sempre a concordância normal. Então, João e Maria foram passear no bosque. Sempre a concordância gramatical. Concordância lógica, não é isso? Eles foram passear no bosque. Mas se eu quiser jogar João e Maria, né, o sujeito composto, para depois do meu verbo inverter a ordem deles, eu posso tanto concordar com os dois, foram passear no bosque João e Maria, ou como eu posso fazer também a concordância atrativa, concordando com o mais próximo. Então, foi passear no bosque João e Maria. Pegaram esse bizu? Falem comigo, senão eu explico de novo. Eu acho que eu expliquei aqui embaixo, mas se eu não expliquei, vê se conseguiram pegar essa regrinha aí. Cai muito em prova também. Quando o cara coloca o sujeito composto depois do verbo, eu posso continuar fazendo a concordância lógica ou gramatical, foram passear no bosque João e Maria, como eu posso também concordar com o mais próximo. Então, foi passear no bosque João e Maria, certo? Concordei apenas com o João, que é o núcleo mais próximo. Mas eu só repetindo, sendo chato com você, ver se isso aí entra na cabeça de vocês. Eu só posso fazer isso, eu só posso concordar com o mais próximo também, concordância atrativa, quando o sujeito composto aparecer depois do meu verbo. Conseguiram entender, meus amores? Falem comigo. Eu entendi, prof. Positivo, professor. Entendeu mesmo? Beleza, então partiu então. Aí tem uns casos especiais aqui. Quando os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes, o verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade. Como é que é assim? A ordem é sempre, primeira pessoa sempre vai ser prioridade, depois segunda pessoa e ao final terceira pessoa. Como assim? Não entendi nada. Olha aqui os exemplos. Ó. Eu e ele nos tornaremos amigos, né? Permaneceu ali o quê? Sempre a primeira pessoa diante da terceira. Então, sempre a primeira,
depois a segunda, depois a terceira. Então, eu e ele nos tornaremos amigos. Então, né, ficou em evidência a primeira pessoa do plural. Tranquilo? Sempre a primeira pessoa ela vai se sobressair sobre as outras. Tranquilo? Eu botei aqui, o verbo ficou na primeira pessoa porque esta ela tem prioridade sobre a terceira. Então, certo? Ó, eu e ele, né, fomos ao shopping. Eu e ele nos tornaremos amigos. Tranquilo? Isso aqui é bem, bem fácil, bem tranquilo. Sempre a primeira pessoa vai ter prioridade sobre a terceira. Tranquilo, amores? Conseguiram pegar? Mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Tu e ele, né, vos tornareis amigos, né? Fica até assim, fica até meio estranho porque nós não estamos acostumados a usar o tu, né? Tu e ele vos tornareis amigos, mas o tu, segunda pessoa, vai ter sempre prioridade sobre a terceira. A terceira pessoa é a última. Então o verbo ficou na segunda pessoa porque esta, desculpa, a segunda pessoa, ela vai ter sempre prioridade sobre a terceira. Então tu e ele vos tornareis amigo, certo? Conseguiram pegar? O tu, segunda pessoa, e o ele, terceira pessoa. A segunda pessoa vai ter sempre prioridade. A última é a terceira pessoa. Pegaram, amores? Posso partir? Pode, professor. Então, botei assim, ó, atenção. Aqui tem sempre uma exceção. O português é terrível por conta disso. Tem sempre uma atenção, IPC. No caso acima, também é comum fazermos a concordância com a terceira pessoa. Porque soa, realmente, se nós voltarmos aqui, ó, soa estranho, né? Tu e ele vos tornareis. Muitas vezes, num contexto mais informal, nós não precisamos ser tão formais. Então, assim, também é aceito, né? Desculpa. Também é aceita a terceira pessoa do plural. Então, tu e ele se tornarão amigos. É o que mais nós vemos, né? Vemos mais assim do que a segunda pessoa predominando. Então, assim, atenção. No caso acima também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Então, tu e ele se tornarão amigos, tá? Também está certo, beleza? Show? Mesmo a segunda pessoa, né, predominando sobre a terceira, nesse caso aqui também está certo, desculpa. Também está certo, tu e ele se tornarão amigos, que é o que mais nós vemos no contexto aí fora. Show? Então, botei aqui, se o sujeito estiver pós-posto, foi o que eu falei com vocês, agora eu não me lembrava de que estava aqui explicado. Então, se o sujeito composto, estiver pós-posto, permite-se também a concordância por atração, a famosa concordância atrativa com o núcleo mais próximo. Então, irei, eu e minhas amigas. Então, irei ali, ó, o verbo ir concordou com eu, com o pronome, porque eu posso fazer a concordância atrativa. Tranquilo? Show de bola? Então, foi ao parque, né, João e sua amiga. Concordo com o João, eu fiz a concordância atrativa. Mas por que isso? Porque o sujeito composto, eles aparecem pós-posto, né, depois do nosso verbo. Tranquilo? Então, irei eu e minhas amigas, o verbo ir concordou com o núcleo mais próximo. Mas eu podia também, né, falar iremos eu e minhas amigas. Ambas concordâncias são aceitas quando eu coloco o sujeito composto após o nosso verbo. Tranquilo? Então, iremos eu e minhas amigas, certinho. Irei eu e minhas amigas, também está certinho. Show? Porque o sujeito composto aparece depois do verbo, eu posso também fazer a concordância por atração, a concordância atrativa, que é quando eu concordo com o núcleo mais perto do meu verbo. Show, meus amores? Tranquilo? Então, posso falar que foram ao parque João e Maria, ou posso falar que foi ao parque João e Maria, certo? O verbo ir também pode concordar com o núcleo mais próximo. Show? Mais próximo do nosso verbo. Tranquilo? Tinham 27 alunos, agora só tem 22. Vamos lá, hein? Vamos entrar e vou colocar o nome para a chamada. Tranquilo, amores? Então, irei eu e minhas amigas, ou iremos eu e minhas amigas, ambas concordâncias corretas. Toda vez que o sujeito composto, ele aparece depois, né, pós-posto ao nosso verbo. Show? Show. Vamos lá, então. B. Os núcleos do sujeito estão coordenados acidenticamente ou ligados por E. Né? O verbo concorda com os dois núcleos. Tranquilo? Isso aqui já é normal, né? A jovem e a sua amiga seguiram a pé, desculpa. Beleza? Então, isso aqui é normal. Se os núcleos do sujeito forem coordenados sem a conjunção, somente pela vírgula, né? Ou ligados pelo conectivo E, a concordância, né, dar-se-á com os dois núcleos. Então, a jovem e sua amiga seguiram a pé. Elas seguiram a pé. Mas sempre tem uma exceção, né? Sempre tem um IPCzinho. Então, se o sujeito estiver pós-posto, foi o que eu falei com vocês. Se o sujeito estiver pós-posto, depois do verbo, também permite a concordância por atração, a concordância atrativa com o núcleo mais próximo do verbo. Tudo que eu falei lá atrás, eu estou mostrando a vocês agora. Então, seguiria a pé a jovem e a sua amiga, certo?
Show? Ou seguiu a pé a jovem, a sua amiga, concordo com o mais próximo, que é a jovem. Perfeito? Eu só posso, repetindo, sendo chato, eu só posso fazer isso quando o sujeito composto aparece, né, aparecer depois do nosso verbo, pós-posto a ele. Tranquilo? Show? Claro que eu poderia falar, seguiriam, né? Ou seguiram a pé a jovem a sua amiga, ou seguiu a pé a jovem a sua amiga. Ambas as concordâncias estão corretas, são aceitas, tá? Foi, amores? Então, tudo que eu falei lá atrás sobre essa regra, eu mostrei a vocês com os exemplos. Tranquilo? Olha aí, ó. Atenção, botem o IPC. Quem está estudando a Vera aí para concurso militar, outras coisas, né? É importante que marquem. A questão que cai muito em prova é a questão de concordância verbal. Então, olha só. C. Os núcleos, quando os núcleos dos sujeitos forem sinônimos ou quase isso, né, estiverem no singular, o verbo poderá ficar no plural, concordância lógica ou gramatical, ou concordar com o mais próximo. Show, meus amores? Então, por exemplo, ó, angústia e ansiedade não o ajudavam. Aqui eu quis colocar no plural, concordando com os dois. Angústia e ansiedade, dois núcleos, formando para nós o sujeito composto. Show de bola? Mas a angústia e a ansiedade, né, eles são quase núcleos sinônimos. Então eu posso também, se eu quiser, colocar no singular. Então angústia e ansiedade não o ajudava a se concentrar. Show de bola? Eu posso concordar somente com ansiedade, que é o núcleo mais próximo do meu verbo. Vê se pegaram. Quando os núcleos dos sujeitos compostos forem sinônimos ou quase isso, eu posso fazer a concordância gramatical, concordância lógica, que é quando eu concordo com os dois núcleos que compõem, né, o composto, o composto. Angústia e ansiedade não o ajudavam a se concentrar, mas eu posso também fazer a concordância atrativa, por atração, que é quando eu concordo com o núcleo mais próximo, porque os núcleos dos sujeitos são sinônimos ou quase isso. Show? A angústia e a ansiedade não ajudava a se concentrar. Foi, meus amores? Então coloca um IPCzinho aí, um asterisco. Essa questão cai muito em prova também. Quando os núcleos... Professor, Fala, nego velho. mas a angústia e a ansiedade são dois negócios. Aí se eu botar só no singular, não vai estar errado, não? Não, por quê? Porque isso eu falando São com dois você. fatores. Isso, são dois núcleos, né? São dois substantivos, são dois núcleos, certo? Ocupando o papel de sujeito composto. Não por quê? Porque a gramática nos impõe essa regrinha. Quando os núcleos do sujeito eles forem sinônimos, né, ou quase sinônimos, eu posso colocar no singular também, entendeu? Angústia e ansiedade são núcleos quase sinônimos, né? Ansiedade é uma angústia que nós sentimos, né? Muitos estão tendo crise de ansiedade durante essa pandemia, certo? Então, angústia e ansiedade não ajudava a se concentrar, eu posso, se eu quiser, também concordar somente com ansiedade, já que os núcleos são sinônimos ou quase sinônimos. Então é importante que vocês vejam isso. Perfeito? Então, quando isso acontecer, quando os núcleos forem sinônimos, filho, aí eu posso fazer a concordância gramatical ou lógica, que é a mais comum de nós fazermos, né? Já que ele apresenta para nós dois núcleos, mas eu também posso concordar apenas com o mais próximo, apenas com o núcleo, já que eles são sinônimos. Foi? Fala comigo, Foi. entendeu? Tranquilo? Entendi. Português é terrível, cara. Tem várias exceçõezinhas que caem muito em prova, né? E aí complica um pouco a gente. Para a questão de redação, de produção de texto, não tem mais. Você vai colocar no plural, tá acertando, já que são dois núcleos, entendeu? Mas também, se você quiser colocar no singular, o cara não pode tirar ponto seu porque é concordância válida, concordância correta. Mas o problema é que caem muitas questões assim em concursos militares, concursos públicos aí fora, para tentar nos pegar. Você acha que tá errado, né? A angústia e a ansiedade, pô, não ajudava? Tá errado. São dois núcleos, tem que ir para o plural. Não, porque são núcleos sinônimos ou quase sinônimos. Eu posso deixar no singular concordando com o mais próximo. Show? Tranquilo. Letra D. Quando há gradação, vimos isso em figura de linguagem, não é isso? A gradação é aquele processo contínuo, né, de ascensão ou crescente ou decrescente. Então, quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode também, mesma coisa, igual de cima. Eu posso fazer a concordância lógica ou com o mais próximo também, quando os elementos, né, coordenados, quando os elementos ali, quando os núcleos, perdão, do meu sujeito estiverem dando uma ideia de gradação. O que é gradação? É quando eu vou impor palavras para chegar no meu objetivo. Então, uma palavra, um gesto, um olhar, bastava. Então, para até chegar no olhar, né, eu fui fazendo um processo gradativo, certo? Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Eu posso fazer a concordância gramatical ou lógica, que é quando eu concordo com todos os três elementos que compõem o meu sujeito composto, mas eu posso também concordar apenas
né, com aquela palavra mais próxima, atrativa. Mas por que isso, professor? Porque os núcleos do meu sujeito, eles estão meio que trazendo uma ideia de gradação para nós, uma ideia gradativa, uma palavra, um gesto, um olhar, bastava. Aqui eu quis concordar apenas com o olhar, que é o núcleo mais próximo, é o núcleo atrativo. Foi, meus amores, tranquilo? Pegaram isso aí? É bem parecido com o exemplo acima, né? com a regrinha acima, só que acima são núcleos sinônimos ou quase. Aqui na letra D é quando as palavras, né, os núcleos coordenados, né, que trazem para nós o sujeito composto, quando elas estiverem indicando um processo gradativo, eu posso também concordar com o mais próximo. Show? Ok. Meneguinha, tranquilo aí? Posso prosseguir? Senão, vamos devagar. Não temos pressa, não. O negócio é vocês aprenderem o conteúdo. Letra E. Então, isso aqui cai muito em prova, pelo amor de Deus. Quando os sujeitos forem resumidos pelas palavras nada, tudo, ninguém, certo? Como se fosse um aposto resumitivo, certo? Eu vou concordar apenas com essas palavras, pelo amor de Deus. Então, quando os sujeitos forem resumidos pelas palavras nada, tudo, ninguém, o verbo concordará apenas com essas palavras que vão trazer para nós o famoso aposto resumidor ou famoso aposto resumitivo. Tranquilo? Olha aqui, ó, os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Então, esse nada aqui, o que ele fez? Ele resumiu toda a sentença que eu disse anteriormente. Então, os pedidos, as súplicas, os desesperos, nada o comoveu. Tranquilo? Concordância far-se-á com a palavra que vai resumir a sentença anterior. Perfeito? Foi, amores? Professor, então comoveu ficou no singular porque concordou com nada? Perfeito, Negona. Esse nada aí é uma palavra resumitiva. Ela vai resumir tudo o que foi citado anteriormente, né? Amor, felicidade, alegria, tudo, né? Tudo contagiava, tudo contagiava, porque o tudo resumiu o quê? Amor, alegria, felicidade. Então, o tudo, resumindo essas palavras que eu citei anteriormente, né? Vai fazer a concordância com o nosso verbo. Tranquilo? Amor, alegria, felicidade, né? Tudo, né? Contagiava. Beleza, amores? Foi? Foi. Professores, coordenadores, alunos, ninguém voltará às aulas agora. Então, ninguém resumiu o quê? Tudo que eu disse lá na sentença anterior. Então, a concordância far-se-á com ninguém, com a nossa palavra resumitiva, né? A palavra que vai resumir tudo que nós dissemos, né, anteriormente. Beleza? Então foi. Vamos lá. Quando o sujeito for constituído, olha só, tem muitas regras. Então, depois eu vou colocar isso lá para vocês lá. Né? E eu não sei se vai dar tempo de nós fazermos os exercícios juntos aqui, mas eu vou deixar só em PDF. O ruim é que eu vou ter que deixar em PDF. E depois vou trazer a correção na próxima aula. Então, quando o sujeito for constituído pelas expressões um e outro, nenhum, nem outro, né? Essas expressões um e outro, nenhum, nem outro, né? Também vai trazer para nós as duas possibilidades de deixar no singular ou concordar com o plural. Então, um e outro já veio, ou um e outro já vieram, tranquilo? Então, de novo, as expressões um e outro, nenhum nem outro, traz duas possibilidades de concordância. Ou deixa o verbo no singular, né, ou no plural. Então, um e outro já veio, ou um e outro já vieram. Foi, meus amores? Então, é só para questão de gravar realmente. Show? Então, um e outro já veio, ou um e outro já vieram. Né? Um e outro já acabou a prova, um e outro já acabaram a prova. Ambas as concordâncias são aceitas quando o sujeito for, né, constituído por essas expressões. Um e outro, nenhum nem outro. Show? Tranquilo? Olha a G aí, ó. Tranquilo. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, olha aqui o bizu, ó. Quando os núcleos do sujeito composto, né, estiverem ligados pela conjunção ou, conjunção alternativa, o verbo poderá ir no singular quando a ideia for de exclusão e para o plural quando for de inclusão. Quando aparecer o ou, cara, é importante que vocês reparem na sentença o contexto. Se o contexto for de exclusão, verbo no singular. Se o contexto for de inclusão, de adição, de soma, de acréscimo, verbo no plural. Olha aqui em cima, ó. Pedro ou Antônio, cara, ou um ou outro. Os dois não podem ganhar o prêmio. Então, Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. A ideia é de exclusão. Pegaram o bizu? Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. A ideia é de exclusão, né? Um ou outro. Os dois não podem ganhar. Perfeito? Então, aqui, nessa questão acima ali, ó, esse exemplo de cima,
né, a ideia de exclusão. Então, o verbo no singular. Então, Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Show? Já na questão de baixo, ó, a poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Porra, são as duas. As duas são nocivas ao homem. Então, a ideia de adição é mais de inclusão e não de exclusão. A poluição sonora, eu até posso tirar o O e colocar o E se eu quisesse. A poluição sonora, né, e a poluição do ar, elas são nocivas ao homem, perfeito? Já acima eu não consigo, né? Pedro ou Antônio, a ideia realmente é de exclusão. Já embaixo não. Né? As duas, elas são nocivas demais ao homem. Pegaram o bizu, meus amores? Conseguiram pegar isso aí? Quando aparecer, né, os sujeitos compostos ligado pelo conectivo ou, eu vou sempre ficar atento a essa ideia. Se for de exclusão, certo? Verbo no singular. Se for trazer a ideia de inclusão, de adição, de acréscimo, verbo no plural. Show? Sim. Nada de dúvida. Então, H, meus amores, quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas, né? Isso aqui quase não cai não, mas é importante nós vermos tudo. Vemos tudo, né? Tanto como, assim como, não só, mas também. O que comumente ocorre é o verbo ir para o plural, embora o singular seja também aceitável se os núcleos estiverem no singular. Então, tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo, certo? Tanto Fernanda quanto Marcelo, né, tiraram excelentes notas na prova, certo? Notas na prova. Professor, repete esse exemplo, por favor. Sim. Esse de baixo, tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo, certo? Show de bola? Sim. Ou, na verdade, quando Aí, aparecer... no caso, ele fica no plural? Na verdade é o seguinte, quando os sujeitos compostos aparecerem, né, ligados por essas séries de tanto como, assim como, não só e mais também, né, Guana, eu posso colocar tanto no plural quanto no singular, quando os núcleos do meu sujeito forem no singular. Então, tanto Marcela quanto Pedro fizeram excelentes provas. Show? Certinho. Eu posso falar tanto Marcela quanto Pedro fez excelente prova. É claro que sempre a concordância gramatical ou lógica, ela soa até mais correta, não é isso? Tanto Marcela quanto Pedro fizeram, né, excelentes provas, tranquilo? Mas quando os núcleos ligados por tanto como, assim como, forem no singular, ó, Erundina e Collor, são dois núcleos no singular. Então, quando eles forem no singular, tanto eu posso colocar no plural, quanto eu posso colocar no singular, entendeu, meus amores? Então, assim, eu quase não vejo essa questão cair em prova, não. Mas sim cair em questão de concordância verbal, você já sabe que tanto como, né, o tanto quanto, né, não só, mas também, não só Mariana, como também o mais também Marcelo, fez ou fizeram. Então, quando o sujeito composto, né, os dois núcleos, vierem ligados por essas expressões, por essas séries correlativas, tanto singular quanto plural. Foi, neguinha? Conseguiu entender? Sim, entendi. Show de bola. Então, aqui é o caso do ser, né? Outros casos. Está acabando já, tá? Acho que vai dar tempo de nós fazermos alguns exercícios, pelo menos. A partícula C. Deixa eu ver se está acabando realmente. Porra, tá acabando. Ih, fiz merda. Pera aí, rapidinho. Show, deixa eu só... A partícula C, então, né? A partícula C, preste atenção, por favor. Já viram isso lá em sujeito, né? Devem ter visto. Então, assim, vou só retomar vocês. A partícula C, ela pode ser partícula apassivadora ou pronome apassivador. Só que é muito comum ela aparecer, gente, com verbo transitivo direto. Então, toda vez que aparecer esse C e eu comprovar que esse C é um pronome, vou explicar devagarzinho que essa questão é um pouco complicada. Então, assim, qualquer coisa vocês pedem para eu voltar. O C, a partícula C, pode ser uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador, e ela só vai aparecer ou aparece quase sempre com verbos transitivos diretos. Tranquilo? Então, por exemplo, a gente olha aqui o exemplo aqui de cima, ó, vende-se carro. Se eu paro no vende-se, amores, qual pergunta surge? Falem vocês comigo. O quê? Perfeito. Então, se surge a pergunta o que depois de um verbo, negona, eu confirmo que eu estou diante de um verbo transitivo direto. Então, se o verbo for transitivo direto, sempre que o verbo for transitivo direto,
esse Czinho que o acompanha só pode ser pronome ou partícula apassivadora, uma vez que ele vai jogar o verbo, né? Perdão, uma vez que ele pode jogar a frase na voz passiva. Quer ver uma coisa? Vende-se carro, né? Eu consigo jogar o carro ali, ó, na voz passiva, né? Tornando-se ele o nosso sujeito paciente. Então, vende-se carro, carro foi ou carro é vendido. Tranquilo? Show de bola? Aí, olha só, quando se for partícula passivadora, né, e aparece sempre ou quase sempre com o verbo transitivo direto, né, a frase traz para nós o sujeito. Qual é o sujeito, meus amores? Carro. Vende-se carro, carro foi ou carro é vendido. Pegaram o bizu? Olha na sentença ao lado aqui, ó. Vendem-se carros. Por que eu coloquei o vender no plural? Porque o carros, que é o nosso sujeito, está no plural. Então, vendem-se carros, carros são ou carros foram vendidos. Só que esse ser, pronome ou partícula passivadora, ele só vai aparecer quase sempre com verbos transitivos diretos. Por exemplo, ó, se eu falar a frase assim, conserta-se celular, certo? Se eu paro no conserta-se, amores, qual a pergunta surge, né? Conserta-se o quê, né, professor? Então, se aparecer a pergunta o quê depois de um verbo, eu estou confirmando que ele é transitivo direto. E reparem que aqui depois do ser não vem preposição alguma, certo? Então, conserta-se celular. Eu consigo jogar a frase facilmente toda vez que esse ser for pronome passivador ou partícula passivadora, eu consigo jogar a frase na voz passiva analítica. Então, conserta-se o celular foi consertado. Quando eu consigo fazer isso, meus amores, eu confirmo, eu ratifico que esse ser é um pronome ou partícula passivadora. E a minha sentença tem sujeito simples. Por isso a concordância acontece, né, entre o verbo e o sujeito. Se fossem celulares, ficaria como, meus amores? Consertam-se celulares. Celulares são consertados. Pegaram o bizu? Se eu falo assim, ó, alugam-se casas, né? Se eu paro no alugam-se, qual pergunta surge, amores? Alugam-se o quê, né, professor? Então, alugar é transitivo direto. Eu consigo trocar, bateu a dúvida, eu consigo trocar, ó, jogar a frase na passiva. Alugam-se casas, casas são alugadas. E se fosse casa no singular, professor? Aluga-se casa. Casa é ou casa foi alugada. Tranquilo? Porque, olha só, em questão de concurso aí fora, além de ser cobrado como concordância verbal, o cara pode cobrar vocês se esse ser é uma partícula passivadora ou um pronome passivador, certo? No caso aqui acima, ou ele pode cobrar de vocês se esse ser, ó, aqui o Bzinho, aqui o B, ó, se esse ser é um índice de determinação do sujeito, certo? Índice ou pronome indeterminador do sujeito. Show? Só que o índice, né, o ser sendo índice, né, ele só vai aparecer quase sempre com verbos transitivos indiretos, então não tem como errar. Show? Precisa-se de secretárias. Se eu paro no precisa-se, amores, falem comigo. Qual pergunta surge, gente? Se eu paro no precisa-se, qual pergunta surge, amores? Falem comigo vocês. quê? Precisa-se do quê? Do quê? Mesma coisa acontece na sentença ao lado. Se eu paro em confia-se, qual pergunta surge, amores? Confia-se em quem? Perfeito. Então, toda vez que for transitivo indireto, esse ser, ele só pode ser o quê? Pronome, né, ou índice que vai indeterminar o meu sujeito. Índice de indeterminação do sujeito, ou pronome indeterminador do sujeito. Perfeito? Agora, quando for transitivo direto, meu verbo, quando ele não reger a preposição, esse ser só pode ser pronome apassivador. Qual é o bizu de concordância aí, meus amores? Toda vez que eu tiver o ser índice, né, na questão de baixo, ali, quando o verbo for transitivo indireto, eu nunca vou colocar esse verbo no singular. Até porque a frase traz para nós um sujeito que eu não consigo determinar. Então, precisa-se de secretárias. O verbo nunca vai para o plural. Então, se a frase tiver precisam-se de secretárias, concordância totalmente errada. Confiam-se em pessoas honestas, também concordância totalmente errada. Tranquilo? Agora, se o ser for PA, como é que eu confirmo de cara que esse ser é PA? Pronome ou partícula passivadora, professor? Porque vocês facilmente conseguem colocar a frase na voz passiva. Então, vende-se carro, carro foi vendido. Vendem-se carros, carros foram vendidos. Eu não consigo fazer isso aqui embaixo, ó. Precisa-se de secretárias são precisadas. Não consigo fazer isso quando o ser é índice de determinação do sujeito. Eu não consigo fazer isso. Beleza, meus amores? Conseguiram pegar? E quando o ser for índice, né, com o verbo transitivo indireto, verbos que regem preposição, vocês de cara ali, ó, vão perceber que depois do ser vem logo preposição. Então, esse ser ele é índice, ele é um pronome indeterminador do sujeito. Então, eu nunca vou pôr o meu verbo no plural,
vai sempre vir no singular. Show de bola? Então, necessita-se de professores. Necessita-se de quê? Então, necessitar é um verbo transitivo indireto. Esse se é índice, não é índice? Né? Eu nunca vou pôr esse meu verbo no plural. Vai sempre vir no singular. Pegaram, amores? Conseguiram pegar isso aí? Falem comigo vocês. Sim, professor. Mas eu não entendi. Fala, Rafael. Eu volto à explicação. Não escutei direito, não. Fala de novo. É que eu não sei ao certo onde eu não entendi para falar. Vamos lá. É que a mais complicadinha é esse caso mesmo. Olha só, vamos lá. Como é que você mata isso aqui facilmente, creio eu? Quando o se for pronome passivador, a frase terá sujeito simples, tranquilo? Como é que eu vou saber se esse se é um pronome passivador, Rafael? Eu sempre vou conseguir jogar a frase na voz passiva analítica. Sempre. Por exemplo, você fala assim, ó. Vamos lá. Dá-se o conteúdo, né? Isso, dá-se o conteúdo, né? O conteúdo foi ou é dado. Eu sempre consigo jogar a frase na voz passiva, entendeu? Se fosse conteúdo, espera como? Dão-se os conteúdos são ou foram dados. Eu sempre conseguirei jogar a frase na voz passiva, até porque quem dá alguma coisa. Nesse caso aí é só transitivo direto, tranquilo? Então vendem-se carros, carros são vendidos. Se fosse carro no singular, né? Já que é o meu sujeito, o verbo também fica no singular. Então vende-se carro, conserta-se celular ou consertam celular, celular consertado, celulares são consertados. Quando o se ele é um pronome passivador, eu sempre consigo jogar a frase na voz passiva analítica, né? Até porque o verbo é transitivo direto. Não tem nada que vai impossibilitar, né, que eu jogue a frase na voz passiva analítica. Já quando o se é um índice, né, no caso de baixo, não tem como jogar a frase na voz passiva, né, uma vez que aquele termo ali, ó, ele vem preposicionado, entendeu? De secretárias, em pessoas honestas. Foi, neguinha? Conseguiu agora um pouquinho melhor ou não? Mas depois, se vocês quiserem, eu volto a isso aqui. Sim, professor, entendi melhor. Então, beleza. Eu vou partir, depois eu volto. Aqui a gente não, pô, aqui fica mais difícil. Num quadro, em sala de aula seria muito mais fácil. Show? Então, olha só, 2, verbos impessoais, né? Verbos que não têm pessoa. Como é que nós vamos fazer a concordância com eles? Beleza? O nome não é à toa, não. Eles são verbos impessoais, são verbos que não têm pessoa, não vão trazer com eles sujeito. Então, pô, se a relação de concordância verbal é sempre entre o verbo e o meu sujeito, se eu falo que aquele cara não tem pessoa, se aquele verbo não tem sujeito, não tem porquê, né? Não há porquê eu jogar o meu verbo na terceira pessoa do plural. Então, aqui, botei aqui embaixo, ó. São aqueles que não possuem sujeito. Portanto, ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Show? Mas como é que eles são, pessoal? Explique melhor para mim que eu não estou entendendo nada, né? Explique melhor que eu não estou entendendo nada. Então, havia série de problemas na cidade. Toda vez que eu trocar, olha para cá, toda vez que eu trocar o haver, eu consegui trocar o verbo haver por existir, ter, acontecer e ocorrer, eu confirmo, eu ratifico que ele é um verbo impessoal, certo? Por ser impessoal, é um verbo que não traz com ele sujeito algum. Então, não tem por que eu colocá-lo no plural. Então, haviam sérios problemas na cidade, é erro gravíssimo de concordância. Show de bola, meus amores? Isso eu não posso trocar, ó. Existiam ou tinham sérios problemas na cidade. Então, toda vez que eu trocar o haver por existir, ter, acontecer ou ocorrer, bota aí, anota direitinho aí, ó. Toda vez que eu trocar o haver pelos verbos, né? Existir, ter, acontecer e ocorrer, eu confirmo que eu estou diante de um verbo impessoal, de um verbo que não tem sujeito. Por ele não ter sujeito, por ele ser impessoal, eu nunca vou pô-lo no plural. Vai sempre aparecer no singular. Tranquilo? A pessoa, qual é a função sintática, então, de sérios problemas, já que eu achei que era o sujeito, né? Sérios problemas vai ser sempre o nosso objeto direto. Se eu paro no havia ali, meus amores, qual pergunta surge? Se eu paro diante do verbo haver, qual pergunta surge? Fala comigo aí. O quê? Perfeito. E a pergunta o que ou quem, ela só é feita diante de um verbo transitivo direto. Então, sérios problemas, isso cai muito em concurso. O cara perguntar de sacanagem a função sintática de sérios problemas. Né? Já que o verbo haver, nessa questão ali, né, que eu troquei por existir e ter, não é isso? Ele é impessoal, sérios problemas nunca poderá ser o sujeito. O verbo é impessoal, ele não traz sujeito com ele. Então, sérios problemas é o nosso objeto direto. Foi, gente boa? Então, havia diversas pessoas na fila da caixa, né? Existiam, né? Tinham diversas pessoas na fila da caixa. Troquei o haver pelo ter,
eu confirmo que ele é impessoal. É um verbo que não traz pessoas, né, sujeito com ele. Então, havia diversas pessoas na fila da caixa. Se o cara perguntar a função sintática no concurso aí fora de diversas pessoas, vai ser sempre o nosso objeto direto. Uma vez que o haver, quando eu troco por ter, existir, acontecer e ocorrer, ele não traz sujeito com ele, cara. Então não tem por que eu colocar esse cara no plural. Se eu colocá-lo no plural, eu estou errando, né, quanto à concordância. Então haviam diversas pessoas na fila do banco, né, a concordância totalmente errada. Pegaram, meus amores? Foi? Professor, e o Fala. verbo existir? Tipo, não tem aí, mas eu Vou tenho chegar essa lá. dúvida. Vou chegar lá. Show de bola, nega. Boa, excelente pergunta. Vou chegar nele aqui embaixo. Se eu quiser usar o existir, aí sim, o existir ele tem sujeito, ele tem pessoa. O português é terrível. Olha como o português é terrível. Quando eu troco o haver por existir, o ter, ele é impessoal, fica sempre no singular. Mas se nessa sentença aqui, nessa oração, eu quisesse trocar o haver e colocar o ter, por exemplo, né? O ter ou existir, ele tem, né, pessoa, aí agora sérios problemas passaria a ser o nosso sujeito. Então existiam sérios problemas na cidade. Aí sim, perceberam, Bizu? O ter e o existir, eles são pessoais. Aí eu tenho que fazer a concordância que agora, sérios problemas agora, passou a ser o meu sujeito. Pegou, neguinha? Conseguiu pegar? Professor, Oi. e quando o verbo haver, ele não tiver sentido de existir nem acontecer, ele vai poder ir pro plural, certo? Perfeito, beleza. Isso aí, perfeitinho. Você vai ver depois questões comigo lá em que o haver, né, não tem esse valor. Aí vai concordar ou com o sujeito ou vou poder colocá-lo no plural. Mas é importante sempre, diante do verbo haver, você parar e ver se pode trocar por existir, ter, acontecer ou ocorrer. Entendeu, Negona? Tá. Beleza? Olha só, meus amores, faltam só 2 minutos alguma coisa. Eu volto com vocês daqui a pouquinho, tá? Vou encerrar aqui. Tá acabando já. Eu volto com vocês daqui a pouquinho, tá? Valeu, professor. Valeu. Até daqui a pouco.